Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Papo BIM. Aqui, o nosso futuro é construído com BIM. Paulo, mais um episódio, mais uma oportunidade da gente poder debater um tema que a prévia já apareceu para todos vocês, mas que para nós ainda é uma incógnita da maneira como a gente vai interagir com o nosso convidado. Exato. E a gente está mais leve nessa temporada. O que você está achando? Mais leve, né? Acho que não tem como, né? Acho que a experiência, né? Tudo que você vai fazendo repetidamente, você vai melhorando, né? A gente vai melhorando, sem dúvida. Então, concordo. Acho que a gente vai conseguindo aí trazer o que a gente quer passar, a forma que a gente quer fazer mesmo, né? Que acho que é isso daí, é uma forma leve, né? Não é uma coisa muito acadêmica, né? Trazendo aí, geralmente, nossos convidados trazer a história deles, né? E nisso a gente vai colocando ali o assunto que a gente vai trazer para dentro do episódio. E eu acho que vem dando certo, né? Acho que temos aí alguns feedbacks de melhorias, mas eu acho que o pessoal tá gostando aí desse formato que a gente tá conseguindo apresentar para todo mundo. Quebrando completamente o protocolo, o roteiro que a gente tem de abertura, mas é fato que essa terceira temporada para nós, eu acho que ela consolida, acho que é uma escalada de crescimento natural, um amadurecimento natural. A gente fala sobre tanto maturidade no BIM, mas eu acho que na vida profissional como um todo, quando nós começamos em 23, nós não tínhamos a mesma ideia de que iríamos conduzir dessa forma, com essa relevância. Eu estou muito feliz com o resultado, com os feedbacks, com a necessidade de reciclar a maneira como a gente se comporta em mesa, que não dá para ser 100% o que a gente gostaria de fazer. A gente precisa seguir um protocolo, mas eu estou muito contente. Bom, devido às apresentações e um bate-papo inicial, eu sou Rodrigo Mione, esse é o meu diretor e meu colega de podcast, Paulo Tiburtino. Nós somos diretores da CADBIM, uma empresa que muito provavelmente quando vocês estiverem assistindo esse episódio, nós já fizemos 18 anos. Então nós estamos aqui na virada de chave dos 17 para 18 anos da nossa fundação. Começamos como uma empresa unicamente voltada e exclusiva para a consultoria BIM, e ao longo do tempo nós fomos entendendo e percebendo a necessidade do mercado brasileiro de ter uma empresa que pudesse aportar conhecimento não só na consultoria BIM, mas também no desenvolvimento de engenharia e arquitetura, utilizando a metodologia. Então, quem quiser saber mais, aqui onde você estiver assistindo no YouTube, no Spotify, www.cadbim.com.br, todas as informações necessárias e mais detalhadas sobre nossa empresa, nossos serviços, nossos clientes, vocês vão poder conferir lá. Bom, Paulo, dito isso, nosso tema de hoje, eu particularmente trabalhei no conteúdo junto com você e com a nossa equipe de marketing com muito carinho, porque a gente vai falar de um tema que todos os temas são importantes, mas tem um que eu acho que é muito relevante. É o BIM quando ele entra numa camada de gestão que vai além de uma simples modelagem. Então o nosso tema de hoje é gestão em BIM, a mente por trás das decisões. E o nosso convidado de hoje vai ser apresentado. Eu posso apresentar ou você vai apresentar? Posso apresentar? Vou ler aqui, né? Porque precisamos ler. E parece Murphy. Hoje, para quem puder perceber ao longo do episódio, o Paulo está gripado. Eu também estava gripado. A gente conseguiu sair um pouquinho antes de você. Exato. Senão os dois gripados aqui para fazer o podcast não ia dar certo. Vamos lá, Marcos. Hoje, o Papo BIM recebe Marcos Vitor, um engenheiro civil com MBA em gestão de projetos, e um profissional que representa a evolução da liderança técnica no universo BIM. Marcos teve passagens por empresas como a Dynamic, a Reut Engenharia e a Polo Engenharia. Construiu uma trajetória sólida em projetos nacionais e internacionais, atuando na coordenação de projetos multidisciplinares, modelagens MAP e integração de fluxos BIM. Na CADBIM, começou como consultor técnico e hoje atua como coordenador BIM, liderando frentes de auditoria, revisão de processos e padronização de entregas em contratos estratégicos, como atualmente conduz uma equipe de 10 profissionais da nossa empresa em uma obra complexa de data center. Portanto, sua experiência une obra, modelagem, gestão, planejamento, com domínios, óbvio, de ferramentas como o Revit, o Navisworks, o Autodesk Construction Cloud e indicadores e dashboards aplicados à qualidade técnica. No episódio de hoje, nós vamos entender como o Marcos enxerga o papel de coordenador de projetos como a mente por trás do modelo e como a gestão técnica pode ser o elo que transforma informação em decisão. Marcos, seja muito bem-vindo.
Obrigado, gente. Prazer estar aqui com vocês. Da gente discutir, bater um papo, né, um pouco sobre o nosso dia a dia, sobre dores, sobre acertos, né, que a gente tem nessa trajetória e acho que também uma visão de mercado de futuro, né, sobre tudo que a gente vem desenvolvendo aí. Não só na Cadbin, mas eu acho que no mercado em geral. No mercado em geral. Bacana, muito bom. Bacana, Marcos. Seja bem-vindo, acho que é um assunto muito bacana pra gente discutir, né? A gente até brincou, né? Acho que é a gente fazer um compilado das nossas reuniões no último ano, né? Compilado das nossas reuniões do último ano e tentar empacotar isso em forma de episódio. Sim, nossa, é assunto, hein? Isso daria uma temporada. Exatamente. Isso daria uma temporada. Fácil. E uma temporada enriquecedora, assim, Sim. no detalhe, na profundidade que o assunto demanda. Marcos, tô vendo que você tá tranquilo. Eu acho que as reuniões que você atua, inclusive, são muito mais desafiadoras do que um episódio de podcast. É claro que são contextos completamente diferentes, mas é natural, era natural e ainda é um pouquinho para nós, nos 10 primeiros minutos, ficar um pouco tenso. Então, Sim. fique tranquilo que esse friozinho na barriga é tranquilo, tá? Faz parte do processo. Vai passar. Exato. E aí, Marcos, eu acho que uma pergunta que para nós, inclusive, a gente não sabe tudo sobre a sua trajetória e a gente é engraçado que em muitos episódios a gente descobre particularidades dos nossos convidados que extrapolam aquilo que nós conhecíamos. Sim. E a gente queria saber de você o que te levou, como é que foi o seu início de formação acadêmica, o que te levou para a engenharia. Tem algum fator familiar, amigo, ao acaso, você estava numa lista de... Como é que aconteceu a trajetória do Marcos para iniciar no universo da engenharia? Bom, vamos lá. Eu iniciei, eu acho que eu posso dizer em 2012, que eu decidi fazer um curso no Senai, né? Tinha um curso de formação técnica para desenho de construção civil. E foi na curiosidade, né? Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, sempre gostei de aprender coisas novas e despertou aquilo. Bom, estou trabalhando numa coisa diferente, vou tentar, vou experimentar. E foi um curso profissionalizante, né? E abriu muito minha mente, né? O Senai é uma escola incrível, né? E assim, que dá um acesso a ensino de forma gratuita e eu acho incrível, né? Legal, Essas Senai oportunidades, assim. E ali despertou, né? Era um curso totalmente voltado para AutoCAD, bem residencial. Aí daí eu falei, interessante, né? Existe tecnologia envolvida nisso. Começou a me despertar uma curiosidade. E aí decidi, né, entrar numa faculdade de engenharia civil em 2015, né? Eu entrei na PUC Minas de Poços de Caldas, minha cidade. E depois que eu ingressei nessa área acadêmica, eu já procurei me inserir no mercado de trabalho, né? Tanto que durante minha graduação, logo no 4º período, eu já fui atrás, né, de estágio, de trabalhos na área, né? Eu trabalhava num segmento bem diferente, então decidi já migrar porque eu achei que isso ia agregar no sentido profissional para compilar o acadêmico, né? Acho que quando a gente entra numa graduação um pouco mais maduro, já vem esse sentimento, essa necessidade, né, de aperfeiçoamento. E eu entrei como estagiário na Apollo Engenharia, né? Foi meu primeiro trabalho na área de engenharia. Apollo Engenharia é uma empresa de construção civil, residencial, comercial, hoteleira de Poços de Caldas, né, da minha cidade. Legal. Praticamente você começou já na obra. Na obra, exatamente. Era um estágio de obra, para acompanhamento de obra, né? Então, Que legal. já foi bem desafiador ali, né? Cair dentro de um canteiro com responsabilidades ali, né? E sem um conhecimento que a parte acadêmica não te traz o dia a dia, né? Ele te traz uma teoria, ele te traz uma base teórica, mas eu acho que ali já começou a despertar para mim essa necessidade que a gente tinha de gestão e de pensamento crítico, né? Então eu iniciei, né, como estagiário dentro de algumas obras. Logo em seguida eu virei auxiliar técnico, né? Então as responsabilidades aumentaram, então já começou ali aquela questão de você, além de lidar diretamente com a equipe de produção, toda a gestão da equipe de produção, você entender sobre prazos, você entender sobre custos, você tem uma interface com setores de suprimentos, de planejamento, outros agentes envolvidos, né? Porque quando você está trabalhando ali no construção civil residencial, você tem vários clientes, né? Então tem essa tratativa com o cliente também. E depois disso, né, conforme eu fui amadurecendo meu trabalho dentro da empresa, recebi uma proposta para integrar o setor de projetos também. Bacana. Eu sempre flertava um pouco com essa área de projetos. Você ainda estava na graduação. Isso, eu ainda estava na graduação. Caramba, que Ainda legal. estava na graduação. Então a Apollo te deu a oportunidade de você escalar também. Sim, sim. Começando com responsabilidades, claro, um pouco mais de imersão Acompanhadas inicial, de também, acompanhar, exato. acompanhados, supervisionadas, mas conforme você foi demonstrando pulso, entrega, você foi conseguindo
navegar em outros departamentos da empresa. Exatamente. Legal. Exatamente. Oportunidade bacana, né? E a até intenção... porque a gente, até complementando o que o Rodrigo falou, quando a gente entra no curso de engenharia é muito difícil, né? Porque você tem vários caminhos para seguir, né? Exato. E você teve um estágio já realmente de conhecer praticamente todos esses caminhos, né? Que você conhece suprimentos, planejamento, Exatamente. obra, projeto, né? Aonde eu vou me inserir, Você né? está no final do Exato, processo, na ponta, né? a entrega do projeto, né? Concebido pelo engenheiro. Legal. E foi interessante porque eu pude participar de alguns projetos de pegar desde a primeira movimentação de terra, da chegada do equipamento até a entrega da chave na porta para o cliente, né? Então, foi interessante passar por todos esses estágios, essas fases, entender a importância de cada disciplina ali, né? E as dores de cada disciplina. E, nesse momento, a construtora ela queria formatar um setor de projetos interno para que trouxesse a visão de campo do produto. Né? Porque a gente trabalha com produto. Né? O projeto é feito para ser materializado numa obra, né? Então, sempre tive essa visão e a intenção da construtora era essa, né? A gente tem um setor de projetos mais técnico, com pensamento um pouco mais crítico sobre a necessidade e a cultura, né? Os processos, os padrões da construtora. Porque cada produto tem sua característica, mas cada um tem sua forma, né? Cada construtora, cada empresa tem sua forma de materializar aquilo, né? Seus processos. Então, eu acabei integrando esse setor de projetos. Né? Inicialmente foi para resolver problemas que não foram pensados em algumas obras que estavam no estágio avançado. Né? Então, por exemplo, não pensamos na situação X ou Y, resolva, né? Trazendo uma bagagem de obra. Então, isso para mim foi um desafio muito legal, porque eu não tinha experiências, né, com ferramentas, com softwares até o momento, então eu tive que me desenvolver em cima disso, pesquisando. Então, sempre, quando você cai numa situação dessas, tem um prazo menor, a coisa está acontecendo. Então, sempre fui muito curioso, então sempre fui buscando ferramentas que otimizassem meu tempo, meu processo. A gente até brinca no nosso dia a dia, né? Às vezes você ser preguiçoso, entre aspas, te dá uma vantagem, porque você vai buscar uma solução mais rápida. A gente comentou isso em uma reunião esses dias, exatamente, né? Que o próprio Steve Jobs fala, né? Cara, eu nunca mando um preguiçoso embora em algum dos podcasts lá, né, das reuniões anuais lá que tinha da Apple, ele comentou isso, né? Porque esse cara, ele vai achar uma solução de fazer aquilo, entendeu? Então, porque ele é um cara preguiçoso, ele não quer trabalhar, então ele vai achar alguma forma de fazer aquilo ali com uma produtividade muito maior, né? Que seja uma ferramenta, que seja uma tecnologia, né? E é muito legal, e a gente trouxe isso daí, né? Que é o nosso dia a dia, né, cara? O que a gente estiver vendo que a gente tá gastando um esforço muito grande, a gente precisa achar, cara, a tecnologia está hoje aí pra potencializar. E o Marcos tem muito disso. Cara, não dá, a equipe inteira tá fazendo isso daqui, é muito maçante. É muito manual, é muito repetitivo. Muito manual. Eu me incomodo, tem que ter alguma coisa. automatizar isso. Pois é. Cara, mas é legal, acho que daí que vem, então, eu acho que você trazendo, aí é o que o Rodrigo falou, é legal a gente saber as histórias, né? Que a gente puxando não sabe, gancho, né? Porque você começou ali, nesse seu início, você já entrou ali vindo nessa veia como solucionador de problemas, né? Então, cara, eu não tenho tempo, tô apagando incêndio, cara, e isso você já vai tendo que ter aquela parte, né, que você tem assim, cara, eu preciso solucionar esse problema. Então, o que eu tenho na mão, o que eu tenho de ferramenta, né, o que eu tenho de equipe e preciso solucionar esse problema. Até onde eu vou com isso aqui, até onde eu vou gastar esforço com isso. Sim. E eu acho que veio de uma coisa, né, muito forte minha, que é o trabalho, né? Eu comecei a trabalhar muito novo, né, desde os 8 anos de idade. Eu sempre trabalhei em diversas coisas diferentes, então eu acho que isso fomentou muito a minha forma de trabalhar hoje, né? Toda essa bagagem de outras áreas que eu pude atuar. Mas ainda dentro dessa empresa, né, o setor de projetos estava se desenvolvendo e a gente começou a ver necessidade de ampliação da visão de projetos para outros setores, né? E aí eu participei um tempo da formatação de um setor de suprimentos dentro dessa construtora. Porque a gente tinha uma dificuldade, né, de padronização das coisas. Então a gente tinha uma situação assim, o canteiro X pede um material tal, o canteiro Y pede um material tal, por experiência do mestre, do engenheiro de campo, da equipe de campo. Então foi começando a criar essa necessidade de uma padronização. Então eu comecei a integrar esse setor de suprimentos para linkar a cadeia de projetos, que tipo de listagem de material que a gente teria que tirar, como essas informações seriam orçadas, porque a gente começou a fazer compras e contratações de forma mais global e não por empreendimento, né? A gente pegava aços de lajes, de pavimentos, de 3, 4 obras, em vez da gente negociar somente uma. Então, só que tudo isso a gente precisava das informações assertivas e padronizadas do projeto. Sim. Né? E depois eu acabei voltando, né, para o setor de projetos, ali já como supervisor, né, da área mesmo. Aí o seu estágio já tinha acabado. Já. Ah, né? tá. Isso foi no decorrer de quase 5 anos, né? Todo esse processo. Legal. Né?
Então, eu finalizei minha graduação ali como supervisor de projetos. Esse lapso de tempo é importante, até porque quando a gente conta uma história, dá a impressão que essa história é nossa, ele já, no mês seguinte, ele já foi promovido. Não, você teve vários percalços. Quando você fala, padronizei, ajudei a padronizar um processo X, essa padronização ela leva um tempo de maturação, sim, com certeza. Envolve outros agentes. Legal. Muitas pessoas envolvidas, né? Muitas cabeças e ideias envolvidas. Né? Foram quase 5 anos esse processo. 5 anos esse processo. Mas até agora, eu estou entendendo que nada de tecnologia, nada de 3D, nada de BIM foi cogitado. Não, aconteceu. Nesse meio tempo aconteceu. Nesse meio tempo aconteceu porque a construtora, por necessidade de padronização, né? A gente decidiu fazer a implementação de um processo BIM dentro da construtora. Como a gente conhece do nosso dia a dia, é traumático. Né? Tem uma mudança de cultura e uma virada de chave e um investimento, né, com relação a isso, tanto de esforço quanto financeiro, né? E foi por quase 1 ano esse processo de implementação, né? Eu estava encabeçando uma das partes dessa implementação e foi traumático em algumas frentes, né, para algumas equipes e para outras foi benéfico. E eu comecei a trazer isso como um facilitador para mim, mesmo se o processo não estava funcionando, né? No momento que eu estava supervisionando os projetos, né, que eu fazia a gestão dessas contratações dos projetistas terceiros, eu estava mais voltado para uma área de CSA, né? Civil, estrutura e arquitetura. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a usar ferramentas para me dar insumos e informações mais rápidas, né? Eu tinha que determinar todo o escopo de contrato de vedações de 3 empreendimentos. Eu falei, cara, eu não vou ficar levantando isso aqui na mão, né? Eu trazia pessoas da minha equipe, a gente fazia um modelo mais básico, mas que me desse essa informação. Mesmo que a arquitetura ou demais disciplinas não estivessem, né, a gente estava utilizando o Revit nessa época, não estivessem em Revit, a gente modelava a nossa estrutura a partir das informações do engenheiro contratado, modelava a nossa alvenaria, vedação, drywall, a partir das informações de um consultor, para que eu tivesse a extração de quantitativos, para que eu tivesse a extração de volume de material para a contratação de um terceiro. Porque era minha responsabilidade passar isso para um setor. Ou seja, talvez você sem saber o conceito, mas você já trabalhava com LOD, exato, com nível de desenvolvimento gráfico, sem saber que isso era uma das premissas de uma criação de um processo. Não era uma coisa integrada, né? Mas assim, ele já tinha alguns usos individuais, vamos dizer assim. Exatamente. Pensando na minha necessidade, né? E aí eu comecei a enxergar algumas coisas dentro disso como um facilitador. Só que existe uma mudança de cultura, né, com todo o processo a ser implementado. Então, eu acho que isso trouxe alguns insights para mim no sentido assim, isso aqui, existe oportunidade, existe facilitadores dentro disso, né. E eu acabei saindo, né, da Polo Engenharia, logo depois da pandemia, e eu acabei entrando numa empresa voltada para projetos em BIM, né, e aí eu acabei ingressando numa área de MAP, de instalações. Legal. E dentro desse processo, todos os nossos projetos, até determinado momento, eram para empresas fora do país. Certo. Né? Então, voltado para a construção modular. E aí virou a chave para mim, né? Porque eu comecei a entender o uso de metodologias, né? Não da ferramenta exclusiva, mas por que daquela metodologia. Sim. E por eu já ter uma bagagem de obra, né, de ter que fazer entregas para uma produção, foi bem interessante, porque toda essa parte de construção modular ela tem que ser muito bem formatada antes, porque parte vai ser produzida de forma robótica, parte vai ser produzida ali por pessoas que só vão olhar aquela planta e montar. Né? É literalmente uma montagem que vai ser feita. Então é uma produção mais enxuta. Então todos os nossos projetos, né, que a gente entregava com relação a módulos, a parte de site, as partes que conectavam os módulos, tinha que ser muito bem pensado. E aí eu comecei a entender essa interligação. Eu tenho a ferramenta aqui, eu tenho o projeto, eu tenho o meu modelo, na necessidade, né, que eu preciso, e aí comecei a entender um pouco desses conceitos. Até onde eu preciso ir para que a produção entenda essa minha informação? E sempre com muita interface com a produção, né, dessa fábrica. Então, a gente sabia, né, do eletricista do encanador, quanto que ele precisava de distância para ele colocar a mão para encaixar a tubulação. Então, tudo isso eu comecei a trabalhar, né, e elaborar padrões, checklists, processos, porque aquilo funcionava daquela forma, né? É muito uma pergunta que eu gosto de fazer, para que eu vou entregar isso? Como que isso precisa ser feito? É até aqui? Beleza, vamos até aqui, né? Atendendo a necessidade dessa situação. E abriu muito minha cabeça para o uso das ferramentas, porque eu senti que o mercado internacional estava um pouco mais maduro nisso, né? Já era comum os termos que a gente utilizava,
para toda a metodologia BIM ou para as ferramentas já eram comuns até para o cara da produção que estava na ponta, na frente, né? Sim. Coisa que dentro da construção, não de forma genérica, mas da construção nacional, a gente tem umas barreiras ali, né, de conseguir falar a mesma língua. Então isso abriu a minha cabeça, né, para esse universo BIM, né? Já tive um processo de implementação traumático, consegui ver a aplicação um pouco, né, desse trabalho, e aí começou a abrir minha cabeça, né? E depois eu comecei a atuar um pouco mais coordenando as equipes e os trabalhos, as entregas, né? Acho que por eu ter essa visão, experiência dentro de um canteiro, sobre prazo, sobre a pressão da coisa, né? Eu sempre aperto um pouco a minha equipe, assim, por mais que o custo não esteja envolvido, eu gosto de colocar a sementinha assim, cara, isso custa, Sim. isso aqui tem recurso envolvido. Isso né? é um diferencial que a gente vê hoje, né? Não sei como você enxerga isso, Marcos, mas o pessoal realmente entendeu o nosso cliente final, né? E o cliente final do projeto é a obra, exatamente, né? Então, exatamente. é realmente entender quais informações, né? Porque a gente também entra naquela parte, putz, precisa ter as informações, a gente tem que imputar informações, tá? Mas pra quê? Né? Como que eu vou imputar essas informações? Principalmente em desenho, né? E aí acho que você veio com uma... Eu acho que você teve a oportunidade de ganhar uma grande expertise porque você estava trabalhando praticamente com detalhes de fabricação, cara. Exato. Você tem muitos tipos de Exatamente. detalhe, só que também você tem que ser assertivo. É o que você falou, cara, existem detalhes aqui que o cara não precisa saber, entendeu? Então Exato. eu acho que isso te trouxe, eu acho que você veio com duas visões muito interessantes. Uma visão já de obra, então, cara, eu sei o que precisa ter no canteiro para isso ser construído, é o que você falou, né? Para esse produto ele conseguir ser materializado. E depois você veio ali para uma parte que você abriu bastante a cabeça por uma coordenação multidisciplinar, cara. Exatamente. O que é importante? Como que eu coordeno todas essas multidisciplinas aqui ao mesmo tempo, né? Exatamente. Deixa eu te perguntar uma coisa, pegando o gancho do Paulo. Eu coloco o Marcos na obra e o Marcos atrás de uma mesa, com essa visão, acho que mais sistêmica. Eu mesmo fui, na minha carreira, eu tive um diretor na Progen que, pela empresa pela qual eu passei, que numa avaliação 360 ele me disse, você precisa de mais visão sistêmica, pensar no todo, não é só na sua caixinha. Só que tem um ponto em tudo que você está contando, em algum momento você teve a percepção de que você não seria tanto operacional e mais cerebral, mais coordenação. Quando que isso aconteceu? Foi na Polo? Foi nessa empresa de BIM? Como é que foi essa virada de chave para você? Eu acho que começou na Polo Engenharia. Eu acho que tem muito assim do meu perfil, né? Eu gosto de procurar soluções, eu gosto de estruturar as coisas para que o time funcione bem, né? Então, eu sempre tive essa coisa, né? Tanto que enxergaram esse perfil em mim lá dentro quando precisou estruturar um setor, que era esse setor de suprimentos, né? E me trazer como um apoio para o setor de projetos com uma visão de campo, né? Então, eu acho que aí já começou a plantar essa semente de gestão, né? Quando eu entrei dentro, né, da parte da produção de um modelo mesmo e para emissão, né, das plantas que iriam para campo, eu comecei a procurar soluções entre os setores, né? Porque empresa de projeto sempre tem aquela coisa, né? O setor de map está olhando para o map, o setor de estrutura está olhando para a estrutura. E aí era eu sempre fui aquele cara, não, vamos discutir, vamos entender, não, mas por que tá assim? Por que tá assim? Mas não dá pra gente fazer diferente, né? Então eu acho que isso fomentou ainda mais essa questão de gestão e procurar soluções mais integradas, talvez por eu ter enxergado um processo construtivo de ponta a ponta, e não, né, como especialista de projeto. E eu acho assim, a gente também tem que ter os especialistas de projeto, Sim. Mas eu acho que a gente também tem que ter quem organize as ideias, né, para que cada um não defenda a sua e fique por isso mesmo, né? Você sabe que nesse episódio eu vou confessar para vocês que eu quase sugeri a gente usar o nome maestro no título, porque aos olhos de muitos, o coordenador de projeto ele tem exatamente a função de unir os especialistas numa fluidez, né, numa harmonia única, e não cada um... Porque senão você descompassa tudo, cara. Exatamente. Nessa parte, Marcos, até pegando o gancho no que o Rodrigo falou, e você mesmo colocou aí, né, que, cara, criação de checklists, né, esse tipo de coisa. E como que você conseguiu iniciar essa estrutura para realizar compatibilizações entre estrutura, arquitetura, MP? Como que você começou a enxergar isso? Quando você estava já na Polo, ou quando você já estava na sua
na empresa de projetos em BIM, como que você começou a falar, cara, a gente precisa integrar isso daqui? É o que você falou, cara, o time de MP tá fazendo muito bem feito ali, só, cara, não tá olhando pra estrutura, Exato, o pessoal de estrutura não está vendo. Como que você começou a organizar essa dinâmica mesmo, né? De falar assim, cara, tem que todo mundo aqui estar integrado, uma reunião de compatibilização, enfim, acho que são coisas hoje que é muito natural pra todos. Cara, mas isso daí é só fazer um design review, é só fazer uma compatibilização, né? Mas antigamente não era tanto, né? Como que a gente traz a tecnologia, agrega isso, como que você vê isso, como que você via isso sendo feito, como que você conseguiu estruturar essa parte? Olha, eu acho que, primeiramente pegando um gancho que o Rodrigo falou, eu sou músico também, então eu acho que Aí, na minha cabeça funciona tudo muito assim, tem que estar todo mundo soando junto, né? Então, eu acho que eu sempre trago esse paralelo assim da música e da engenharia, porque a música me fez pensar em muita coisa de muita forma diferente, né? Eu escuto e vejo as coisas de uma forma diferente por conta dessa bagagem que eu tenho, e eu acho que me agregou muito. Mas, voltando para o que você disse, eu acho que tem muito a ver, assim, enxergando o problema e querendo falar sobre o problema. Eu adoro falar sobre o problema e coisa que não tá funcionando. Porque, assim, o que tá funcionando tá tudo certo, tá tudo ok. Tá, mas isso aqui, gente, que a gente tá deixando passar, esse detalhe aqui, isso aqui, sabe? Por que todo mundo tá, beleza, cada um fazendo o seu, estamos entregando no prazo. Mas aí eu trazia uma semente no sentido assim, mas o prazo, ele é discutido entre todos, né? Tá de comum acordo ou ele é imposto? Se ele é imposto, por que a gente não pode debater com o conhecimento que a gente tem? Então, com isso eu consegui começar a estruturar essa ideia, né, de, beleza, eu trabalho aqui no setor de MP, a gente tem que ter uma integração total com a estrutura e com a arquitetura, a gente tem que pensar no produto final, tem que pensar na produção. Trazer todo mundo para uma conversa. Exato. E aí isso traz um desconforto, porque muitas vezes e muitos processos já estão estabelecidos, já são feitos daquela forma. Né? E aí eu comecei a criar algumas ideias no sentido assim, beleza, a gente coordena isso aqui, a gente já tem todo o processo de clashes entendido, mas se eu otimizar esse pontinho aqui, e se isso aqui eu fizer diferente? Todo mundo está documentando as pranchas disso aqui. Tá, se eu trabalho com construção modular, por que eu já não carrego a documentação pronta dentro do modelo? E uma ferramenta super possível isso, né? E eu sentia que isso sempre incomodava um pouco outras pessoas, né? Outros pares envolvidos, porque culturalmente a gente fala, pô, mas você vai deixar meu time sem trabalho se você já tem a documentação pronta? Eu falo, não, cara. Teu time vai ter tempo para pensar em outras soluções. Exatamente. Né? Então, para agregar valor ao projeto desenvolvido. Exato. E aí eu trouxe uma coisa de obra, Paulo, que era no sentido assim, como você está trabalhando em obra, você tem uma responsabilidade financeira, você tem que reportar para vários setores, né, vários superiores ali, eu sempre documentei tudo que eu fazia. Então, né, até a gente brinca, eu sou o cara do planilhão. Exato. Eu tenho muito controle, muita tabela, muita coisa, para que eu consiga ter informação quando eu precisar dela. Né? Eu não tenho que ficar caçando ou desmembrar uma informação naquele momento. Eu sempre vou arquivando, documentando coisas. E como eu tinha esse histórico, para criar um checklist a partir de um histórico, criar uma padronização a partir de um histórico é mais fácil, né? Para você buscar uma referência externa a partir do teu problema. Porque teu problema vai ser diferente em cada projeto, em cada empresa, em cada situação. Né? Então eu acho que eu consegui atrelar um pouco disso, né? Dessa experiência anterior com as dores e as discussões que eu achava necessária naquele momento. Ali. Bacana. Eu tenho uma pergunta que, dentre algumas que estão listadas, eu acho que tem uma que é extremamente importante. O que você considera que é essencial no seu trabalho como coordenador técnico, mas aos olhos de muito é invisível? Você acha que é a experiência que você teve na sua trajetória de campo, e aí você faz o caminho inverso do que muitos fazem, né? As pessoas geralmente começam atrás da mesa, chegam no campo e depois, em algum momento, retornam. Apesar de que é muito difícil quem vai para o campo querer retornar. Sim. Porque é uma outra realidade e, assim, são a dinâmica é diferente. A dinâmica é diferente. E quem se contamina com essa dinâmica de obra, muito provavelmente não quer fazer o caminho reverso. Voltar da onde saiu. Mas o que você acha que é invisível? O que você tem como... Acho que lições aprendidas mesmo, história, bagagem. De que, olha, se eu não tivesse isso, eu não seria um bom coordenador. Tem alguma coisa que te chama a atenção? Eu acho que as coisas que deram errado em todos os processos, porque assim, todo processo, ele precisa ser testado, validado, discutido, né? Então, todos os erros que eu senti que foram cometidos no caminho, eu sempre trago como uma lição aprendida, né? Então, eu acho que isso é um processo muito importante, né? Eu acho que as pessoas que eu trabalho hoje, eu sempre trago alguns exemplos. Cara, aconteceu isso aqui numa situação tal, isso pode dar um problema em uma coisa tal.
É tentar trazer um paralelo diferente de uma visão mais micro do projeto, né? Olhar para o todo, olhar para o produto final. E eu acho que às vezes isso acaba passando de uma forma um pouco invisível, né? Eu acho que o trabalho de coordenação, às vezes, ele parece ser invisível aos olhos, né, da ponta, aos olhos do projeto materializado, né, aos olhos da produção. Dá uma impressão, às vezes, que todo o trabalho que a gente faz, a gente discute, a gente bate a cabeça, isso não é visto, né? Então a gente trabalha muito nos bastidores para que uma coisa se materialize. Então eu não vejo isso muito como uma dor, eu acho interessante, né? E eu acho interessante quando a gente pode estar em um espaço como esse falando sobre isso, né? Porque eu acho que é importante para que outras pessoas que têm a tendência a trabalhar com essas áreas de projeto consigam pensar de forma mais ampla e não somente de forma fechada dentro de uma disciplina, né? Eu acho que pensar de forma multidisciplinar, enxergando o porquê que você está fazendo aquilo, acaba sendo um trabalho um pouco invisível, mas eu vejo com total importância, sim. Eu sempre invento em alguns termos durante os episódios, eu acabei de... eu acabo inventando algumas coisas, não levo então ao pé da letra, mas me fez pensar rapidamente numa situação. Você concorda que então existem 2 níveis de coordenadores? Um coordenador que é um coordenador corretivo, que ele recebe o caos de uma coordenação mal executada, e aí quando ecoa ali na hora da montagem, existe um retrabalho, um conflito, isso volta e dá uma impressão de que esse cara aqui tá sendo sensacional, porque ele tá corrigindo algo que ele nem deveria ter deixado ir pro campo. E tem o coordenador que talvez seja um coordenador preventivo. Sim, né? Com certeza. Olha, eu vou deixar o menor nível de ruído chegar para não ecoar. Você acha que o corretivo, então, ele é um coordenador que dá uma falsa impressão de que esse cara tá atuando. Esse cara resolve problema Esse pra cara mim. resolve problema. E, na verdade, é o contrário. Sim. Aos olhos de quem pode ser um gestor acima desse coordenador, Sim. de falar, não, eu não quero um corretivo, eu quero um coordenador que seja preventivo. Preventivo, exatamente. Quero diminuir o trabalho desse cara, né? Como que eu consigo? Com uma pessoa que seja preventiva. Quanto menor o nível de ruído vindo da construção, melhor é o trabalho de um coordenador, porque ele não está deixando passar nada. Exato. Eu acho que nesse ponto, né, e acho que até um desafio, né, Marcos, que nem você trouxe, eu procuro buscar, né, na equipe, trazer as lições aprendidas, e eu acho que com essa forma de trabalho mais integrada, a gente tem que realmente também, não só nós termos essa visão sistêmica, só tentar passar isso para a equipe, fomentar, né, isso cara, outras você não está pessoas. trabalhando hoje somente no seu quadrado, entendeu? Porque a questão de prazo, cronograma, que nem você colocou, e ela fica meio ilusória, né, porque a equipe fala, cara, eu entreguei o meu, cara, só que vocês estão, isso daqui não é o projeto final, porque isso daqui que a gente entregou cada um de uma forma, sem estar integrado, interoperabilizado, a gente vai passar 2 meses de revisão. Então, sabe, o prazo ele é meio que ilusório, entendeu? Porque eu cumpri o prazo, tá, só que isso daqui não vai ser montado dessa forma. Exatamente. Então não é mais fácil trazer todo mundo junto. Cara, isso daqui vai esticar 1 mês e meio, só que eu vou entregar uma coisa realmente consistente, entendeu? Só que é o que você falou, enquanto você não fazer a junção dessas equipes, fica cada um pensando no seu prazo. Cara, eu tenho meu prazo aqui pra entregar até sexta-feira. Ah, mas você coordenou isso, você fez alguma reunião? Não, eu tenho que entregar o meu aqui até sexta-feira. O meu tá feito. Exato. Então eu acho que também com essa questão, né, do BIM, das informações de todas essas tecnologias, né, essa visualização que a gente consegue dar hoje, mesmo numa fase conceitual, você já consegue dar uma visualização do produto final, né, para todos da equipe. Então, eu acho que também é trazer todo mundo para essa visão sistêmica, né, do projeto ou do produto como um todo. Cara, a gente está pensando nisso. Eu sei que você está nessa fase ainda do básico, só que você já está pensando nisso daqui, que a outra disciplina vai ter que atuar, a gente pode ter esse problema. Então, eu acho que essa é uma mudança que a gente também está tendo nessa parte de coordenação, gestão, né, de tentar trazer a equipe como um todo. Porque não adianta também, né, cada um fazer do seu jeito, é o que você falou, aí vira o corretivo. É o cara, já peguei tudo isso daqui, vou ter que voltar, vou ter que falar pro cara revisar, é o cara corretivo, né? E tem um cara ali no bastidores tentando trabalhar com o preventivo, que é exatamente o que o Rodrigo trouxe, né? Exato. Poxa. Exato. Não adianta querer que o software antecipe tudo se você não tiver essa visão técnica. E aí eu quero te fazer uma pergunta pegando esse gancho todo, que eu acho que de várias que a gente ainda vai te fazer. Como que você entende também não diria conflito, mas eu acho que tem um falso entendimento do mercado da diferença de responsabilidade entre o coordenador técnico e o BIM Manager. Aonde, primeiro se você entende que são personagens completamente desconectados e se a proximidade desses dois traz um resultado benéfico para a obra em questão. Eu acho que essa sua pergunta complementa o que vocês dois falaram, né?
a gente vai ter que ser preventivo, mas vai acontecer da gente ter que apagar incêndio também, ser corretivo. Sim. Ser corretivo custa mais caro, Uhum. né? É evidente, isso gera mais estresse, né? E eu acho que hoje tem um descolamento, né, um pouco grande dentro dessa metodologia de trabalho BIM, no sentido assim, a gente tem gestores muito técnicos, que vieram de uma bagagem, experiências muito técnicas, que vivenciaram muitas situações, isso construiu uma base muito forte. E a gente tem, né, toda essa parte da coordenação BIM, que está visando o escopo, está visando os critérios, os requisitos que a gente tem que cumprir dentro de um contrato, ou do que foi estipulado para aquele cliente. Eu sinto que existe um paralelismo entre os dois ainda, né? Mas é totalmente necessário que a parte de um BIM Manager, um coordenador BIM, entenda a necessidade técnica. É muito aquele sentido, tá, até onde você vai? Para que você vai usar isso? Me passa um pouco da tua visão sobre como isso aqui tem que ser construído. Né? Vou dar um exemplo, acho que de uma lição aprendida, né? Como que a gente vai fazer uma coordenação BIM de interferências, sendo que eu não sei qual que é a ordem de montagem? Eu preciso do cara técnico. Eu preciso daquela informação. O que é prioritário? O que vem primeiro? O que eu preciso priorizar? Qual empresa ou qual escopo eu preciso priorizar? E eu acho que isso é uma coisa que eu tento fomentar bastante. Não olha para a demanda. Olha para o teu escopo. Demanda vai ter todo dia. O escopo é um só, né, que a gente tem que olhar. Ele pode ser que ele mude, pode ser que ele amplie ou que ele enxugue um pouco, mas assim, toda a demanda faz parte desse produto final. Né? E eu tento enxergar o escopo não somente visualizando uma metodologia ou uma técnica, mas sim, qual que é o produto final? Né? Beleza, nosso produto final é caneca, vamos olhar todos os passos que a gente tem que dar, tecnicamente, de forma de gestão, de forma de processo, para que a caneca exista. Então, eu acho que é importante essa junção entre as peças, né? Técnica, gestão, coordenação. Então, eu acho que ainda existem brechas, né, entre essas peças mesmo. Eu acho que sempre quando a gente tem uma nova tecnologia ou uma nova metodologia, a gente vai ter a junção de dois profissionais, né? O tipo de pessoa. Com certeza, E eu acredito que a gente está formando esses profissionais ainda, né? Sim. Eu acredito que o mercado, a gente ainda vai formar esse profissional, que é o quê? Que vem com a bagagem técnica que a gente precisa, sim, né? Com então certeza. eu preciso da bagagem técnica daquele setor, daquele produto em específico, né? E a gente vai imputando a tecnologia, né? A gente até brinca de vez em quando, e a sua pergunta, a gente fala assim, cara, isso aqui é uma coisa só, e a gente vê muito, você fala, não, eu tô fazendo a parte do projeto, a parte do BIM aí vocês fazem. Cara, não existe, não tem como ser separado, entendeu? É uma coisa só que ainda é muito tratado assim, né? Isso. Tanto é que você tem duplicidade mesmo, exatamente o que você falou existe. Não, para essa demanda aqui, esse escopo, eu vou precisar do coordenador e do coordenador BIM. Cara, tudo bem, né? E é o que a gente falou, a gente entende, cara, o cara tem um coordenador ali, muitas vezes na obra, fala, cara, esse cara já tocou 3, 4 obras, não posso deixar ele de fora porque ele não tem essa expertise na metodologia BIM. Então eu preciso realmente ter essas duas pessoas ali, né? A tendência é que a gente vá formando esses tipos de profissionais, né? Eu acho que existe até uma ausência ainda, em alguns momentos, de entendimento do mercado, aonde vai o limite de responsabilidade de cada um deles. O ecossistema, se eu posso assim dizer, de BIM, ele nada mais é, para mim, aos meus olhos, tá? Ele nada mais é do que o reaproveitamento de funções clássicas de engenharia de obra, só que com a introdução de metodologias de trabalho com softwares BIM. Ponto. Com certeza. É como se fosse uma evolução natural de algumas figuras, de alguns personagens. Os clássicos, eles são necessários, mas outros que vêm mais aperfeiçoados, e todo mundo se conecta. Agora, não dá para você achar que, não, eu tô fazendo só o meu aqui. Exato. E o projeto depois, não, meu amigo, o seu modelo é o projeto. Exatamente. Isso é uma das maiores brigas que a gente tem, né, Marcos, dentro dos contratos, é exatamente... E vai ter pessoas assim, né, pensando dessa forma, e a gente, cara, não adianta, não vai dar certo, porque no final o produto é o mesmo, as informações são as mesmas, então assim, se você está fazendo alguma coisa aqui, eu preciso retroalimentar, porque essa parte do modelo, essas informações, é um produto de entrega também. Ou se você espera receber tal informação de tal forma, me avisa agora, porque agora ou eu inicio certo, ou eu vou ter que retrabalhar desde já. Ou eu vou ser preventivo, ou eu vou ser corretivo. Ou eu vou ser corretivo. E acontece muito, né? A gente fazer um kickoff, e assim, isso não é um demérito de cliente de A, B ou C, isso acontece naturalmente. Sim, normal. O propósito final, ele se altera por alguma razão, até mesmo do contratante, o dono da planta ali. Então, assim, o modelo vai servir para compatibilizar.
Maravilha, a gente vai fazer um LOD 200 porque otimiza, tal. Do nada, alguém fala assim, não, mas a gente pode começar a emitir aqui as listas de arquitetura, a gente pode começar a emitir a parte de ar-condicionado, vamos pegar um caminho crítico, que são essas disciplinas. E aí, o que você faz? Você iniciou com o LOD 200, você tem que voltar a fazer a elevação do LOD. Enfim, se esses dois personagens, eu diria até mais, né? Se o meu cliente, o meu coordenador, meu diretor de projetos, enfim, toda essa cadeia de comando não tiver conectado com o operacional, a gente tem muita correção. Mas muita correção. Exatamente. E o problema não é o BIM, é a comunicação que não aconteceu. Exato. Isso é claro, isso aconteceu com o CAD, isso aconteceu na prancheta. Sim. Exato. Né? Haja navalha, haja, né, Exatamente, gilete ali sim. para poder retrabalhar. Agora a gente tem a facilidade dos softwares, mas no passado não era bem assim. Marco, você falou um assunto que para mim particularmente eu acho que sempre foi assim o meu, eu não vou dizer que eu tenho um apreço a essa atividade de compatibilizar, a etapa de compatibilização de projeto, mas a compatibilização de projeto ela é uma etapa extremamente importante, principalmente para o coordenador, porque ele começa a entender se a maestria que ele estava regendo a sua orquestra, as suas disciplinas, está dando resultado em menos interferência ou mais interferência. Como que você, e aí compartilha com a gente sabe como você faz, mas eu queria que você compartilhasse se você usa muito mais de bagagem pessoal, se você usa de critérios do procedimento da CAD/BIM, se você usa baseado totalmente em BEPS do cliente, como é que você usa referências para te ajudar no processo de compatibilização de projeto de obra? Não, legal. Tem alguma coisa pessoal do Marcos que você segue? Fala, isso aqui eu não posso deixar de fora num processo de compatibilização. Legal. Novamente, eu acho que eu trago um pouco da minha bagagem, né, e eu procuro entender com o cliente, né, ou com aquele projeto, que momento do projeto que eu estou. Né, vamos supor, já tem todas as fundações executadas. Vou bater cabeça com compatibilização da fundação? Tá pronto. Né, então, acho que a primeira coisa é entender que momento do projeto a gente está. Porque pode acontecer da gente compatibilizar durante a execução ou antes. Exato. E é muito raro a gente conseguir pegar tudo antes, ter tudo 100% materializado antes no projeto, né? Em um nível de detalhamento já executivo, porque isso custa. E às vezes aquele projeto não viabilizou ainda, ou ele está em fase de mudança, tem muita gente envolvida. Né? Então, acho que o primeiro ponto para mim é entender que momento do projeto a gente está. A partir daí, é puxar o pessoal da técnica, é o pessoal da gestão. Tá, qual é a ordem de montagem? Quem é prioritário? Quem vem primeiro? Quem não pode mexer? Né, eu vou dar um exemplo. A gente pensa muito na disciplina de Fire Protection, Fire Alarm. Cara, você tem uma aprovação no Corpo de Bombeiros, eles têm mais peças envolvidas. Exato. Eu não posso simplesmente falar para um projetista ou para a pessoa que está dentro daquele trabalho, daquele modelo, muda aqui, o seu está batendo com isso. Só joga sua rede pro lado. Exato, exato. Parece ser simples Exato. dentro de um modelo, né? Só que isso gera uma série de retrabalhos e reprocessos. A gente vai ter que apagar um monte de incêndio do outro lado, né? Você que tá nessa parte coordenadora, até pra eu não perder essa linha de raciocínio, e aí quero saber se você enxerga muito. Eu sempre enxerguei muito isso, né? O grande problema também de compatibilização é o ego de cada disciplina. É difícil. Porque, cara, É difícil. sempre a sua disciplina vai ser a mais importante, Exato. né? Por mais que o cara tá falando, exato. às vezes, cara, eu tenho um eletroduto. Não, mas aí eu não posso, esse porque meu eletroduto não sistema, pode não sair sei o que, daí. sabe? Cara, existe um ego muito grande. Não, Que é o que você falou, cara, se tiver uma matriz de responsabilidade bem definida, onde todo mundo está ali olhando, cara, não tem discussão dentro de uma reunião de Exato. compatibilização. Cara, HVAC aqui é o mandatório. Você vai tirar, entendeu? Porque o ego de cada disciplina, de quem está fazendo o projeto, Exato. né? E isso é muito normal, né? A gente traz. Eu acho que é importante você entender todas as peças, todos os teus pares, para você não, como coordenador, não parecer que você tá contra eles. você tem um lado. Você tá Tem ajudando. um lado. Exato. A minha HVAC é minha queridinha. Pô, eu tenho um Exato. apreço, tomo chopp com ela Exato. toda sexta-feira. E não é assim. É conversar com todo mundo de igual para igual e falar, pessoal, quem estipulou essa ordem de prioridade foi o nosso cliente. O mesmo cliente de vocês é o meu também. Exato. Né? Então a gente tá ali para mostrar que é pro trabalho deles funcionar. E acontece, às vezes, do cliente não ter a matriz de precedência, de Sim, de normal, clash, normal. e as próprias disciplinas da equipe de obra, disciplinas de projeto, a gente entra em um consenso, cria um material em reunião, Exatamente. todo mundo assina e mesmo assim dá problema. Sim, Sim. normal. Exatamente. Mas se você não tiver a regra, você não tem como ter o ônus nem o bônus. Exato. Você não pode elogiar quando fizerem certo e você não pode punir quando fizerem Sim. errado. Não ter o critério é um problema.
Com certeza. Exato. Mas eu acho que é importante isso, né? Você estabelecer esse critério inicial para você ter teu ponto de partida. Senão você vai permear por análises e... Fica subjetivo. É subjetivo. Então, assim, se você tem um critério, beleza, estamos seguindo esse critério. Pode ser que ele mude? Pode ser que ele mude, mas a gente tem um ponto de partida. Pode ser, desculpa te cortar, pode ser que haja uma exceção em razão de, olha, Exato. esse equipamento, essa peça, isso aqui não dá, já está montado, não dá para refazer, senão o tempo de entrega dessa máquina é 6 meses, ou seja, existem exceções. Com certeza. Mas não pode ser, isso não pode ser espalhado, cada um faz o que quer. Exato. Ego, eu gostei dessa... Mas as disciplinas têm ego. Sim, tem muitas vezes que algumas reuniões, elas são simples, né, para serem resolvidas, só que o que acontece é muito essa discussão, e aí eu falo, cara, se a regra não tá criada, assim, eu dei, vamos supor, uma munição pro cara levantar a mão e falar assim, cara, eu não vou mexer. Exato. Eu não vou mexer, eu já fiz, eu vou ter que ter revisão, enfim, e aí entra diversas outras coisas, entra aditivo, entra um monte de outras coisas, né, então assim, né, uma regra simples que você pode apresentar no começo, ela pode desencadear em diversas problemáticas dentro ali de uma reunião de compatibilização. E Marcos, o que você acha que é extremamente importante e o pessoal ignora nessa fase de compatibilização? Eu acho que a regra, né, uma regra bem definida, eu acho que ela é um ponto em comum aí. Mas o que você vê acontecendo, que você vê que o pessoal ignora e isso traz muito problemas? Eu acho que falta um pouco de paciência para analisar uma situação. Porque, assim, eu acredito que você tem que analisar tudo versus tudo. É uma coisa de maluco isso, né? Se você parar pra pensar. Mas você tem automações hoje, você tem IA que te ajuda nisso. Você tem. Né? Porque como que nós, né, numa pequena ponta desse processo, vai saber dizer o que vai acontecer com cada disciplina, entre cada disciplina? É impossível você ter esse parâmetro, a não ser que você tenha um único produto e ele é extremamente replicável, que ele não mude nada. E eu ainda assim acho que é difícil porque tem pessoas envolvidas. Mas eu penso muito nisso, de você analisar tudo versus tudo, e a partir daí você começa a descartar coisas que não são relevantes, só que essas coisas que não são relevantes vão ser discutidas entre as disciplinas. Sim. É justamente isso. E aí acho que você começa a quebrar um pouco do ego da coisa. Né? Por exemplo, eu participei de reuniões de coordenação de interferências que elas duravam 3 horas e meia, direto, falando sobre isso. E aí começa a se construir isso. Não, isso aqui pode por isso, isso aqui não pode por isso. Então você começa a filtrar esse tudo versus tudo que você analisou. Exato. E essas reuniões de 3 horas e meia chegaram num ponto que elas duram 15 minutos, porque já é mais objetivo. Já tá todo mundo no mesmo fluxo, na mesma linha de pensamento e no mesmo critério. Né? Esse critério foi refinado com base nessas informações. E eu acho que isso... A gente gera números muito grandes, assustadores, mas que a gente consegue filtrar e trazer todo mundo para mais perto, né? Falar, pessoal, a gente tem essa situação. Né? Só vai acontecer disso aqui estar compatibilizado se todo mundo trabalhar junto, seguindo critérios que a gente vai construir juntos, né? Eu acho que a chave dessa parte de coordenar interferências é você não impor soluções. É buscar soluções com cada peça pensante ali dentro, né? Bacana. Eu acho que essa parte aí que você colocou, acho que de novo vem como regras, traz muito das lições aprendidas que você colocou, né? Cara, no começo vai parecer um monstro. Só que eu vou criando critérios, lições aprendidas. Exatamente. Num próximo projeto, isso já não vai se tornar um monstro tão grande, porque tem diversos itens ali que a gente já sabe como tratá-los, entendeu? Então você já sabe como trazer isso para a disciplina de elétrica junto com a de arquitetura. Cara, mas dessa forma a gente não pode fazer dessa forma, né? Porque assim, nem todo toque, né, cara? O que você falou, cara, se eu pegar todo toque, eu vou ver uma lista lá que eu vou falar assim, cara, para a hora, vamos desistir disso daqui, vamos embora, chega, né? Mas nesses critérios de compatibilização, aí vai a importância, inclusive, dos mais experientes de campo, dos supervisores de mestres de obras que são especialistas em determinadas disciplinas, deles, inclusive, retroalimentar informações dizendo, gente, pode considerar a interferência aí um admissível de 10 centímetros que passa fácil. Exato. Porque eu consigo ajustar isso ali nos olhos. Na minha montagem. E isso faz com que os gráficos, inclusive, de interferência caiam absurdamente. Porque você sai de uma regra acadêmica, de tudo que é toque, não, e nem tudo que é toque é algo que precisa ser considerado como uma interferência. Eu acho que essa visão do campo, alimentando inclusive esse documento de Clash Detection, é extremamente enriquecedor. Com certeza. E às vezes internamente, a gente sabe disso, que nós já conversamos várias vezes. É o que a gente mais clama aos clientes, é assim, ó, eu criei um critério
aqui na minha cadeira, de trás de uma mesa, mas me ajuda a trazer a realidade de Vamos obra, validar, né? valida isso para mim, porque... Na sua metodologia, no seu produto, né? Na sua vamos criar um cultura. critério da sua cultura. Exatamente. Exato. E aí eu acho isso bacana. E aí eu sei, né, porque dentro de casa a gente discute bastante, a gente faz bastante reunião, eu sei que o Marcos fomenta bastante isso e faz, que é o desenho de todos os fluxos, né? Então eu acho que é o mais importante, e aí entra numa das coisas invisíveis, né? Fluxo pra tudo, então, né? é uma das coisas invisíveis que ninguém vê, porque você tem um escopo ali inteiro escrito, e muitas das vezes você tem que desenhar esse fluxo. Tá, pessoal, peraí, nós temos muita gente envolvida, né? Então nós estamos fazendo um trabalho aqui, quando nós estamos em obra ainda principalmente, você vai ter diversos tipos de empresas, diversos setores, né? Essa informação ela vai circular por muita gente. Então, cara, qual que é o fluxo disso daqui? Eu vejo o Marcos sempre, né? Qualquer demanda, qualquer escopo que a gente tem, cara, vamos desenhar esse fluxo aqui. Então, seja um fluxo de compatibilização. Então, você tem cara, primeiro, matriz de responsabilidade. Existe um critério definido, né? Existe uma questão de toque, não. Então, já vamos por aqui. Então, ele faz sempre todo esse desenho de fluxo, né? Que é para realmente deixar todo mundo na mesma página e a gente também conseguir utilizar da tecnologia, né? Que a gente sabe que a gente tem a tecnologia, só que eu preciso realmente desenhar esse fluxo e ver quais ferramentas ali que vão me auxiliar. Exato. Poxa, eu vou trazer tudo dentro do ambiente comum de dados, tá bom, putz, gerei dados pra caramba, informação pra... O que eu vou fazer com isso daí? Vou trazer isso através de um dash, né, pô, não vou chegar em uma reunião ali com, né, uma reunião mais gerencial e trazer uma planilha com 5.000 itens. Exato. Cara, eu não posso, eu preciso ter uma coisa mais objetiva, mais gerencial. Mais palpável, né? Exato, né? Então eu acho que essa parte eu acho que em todas as etapas, né, desde o início do escopo até mesmo, né, demandas adicionais, tipo, vamos falar só de compatibilização. E eu vejo, a gente desenha ali dentro do Miro, né? E o Marcos ele se olha, parece um mundo. Então, pô, você tem um escopo geral, que é aquela visão sistêmica. Falta monitor para ver a quantidade de processos conectados. É aquela visão sistêmica e depois você vai indo de processo em processo, que é o que você falou. Cara, as suas demandas você vai ter, mas eu preciso saber o escopo geral, né? Presta atenção no escopo. Então, para cada um a gente tem um fluxo ali de como vai funcionar aquilo, quem que enxerga aquilo, quem que pode acessar aquilo, de quem que a gente precisa de informação, para quem a gente leva essa informação, né? Porque são muitos dados, né? Você pega uma obra de um data center que a gente está envolvido, cara, são muitos dados, é uma coisa gigantesca, né? Então, se você não tiver esse controle, esse desenho, você perde realmente, né? Se você fala assim, cara, tô gerando um monte de coisa, mas para que serve? Você precisa deixar visual para quem não vai ler 115 páginas de um manual. Exato. Precisa estar em uma tela, precisa estar visual para que a pessoa fale, então eu tô aqui, eu tô nessa situação, e é muito comum, né? E talvez traduzir de forma um pouco mais simplificada termos, situações complexas, né, que a gente não precisa abrir tanto, né? Então, eu acho que resume bem nisso, né? A gente estruturar um processo antes de sair fazendo análises, né? Sair produzindo, né? Eu acho que a gente é muito mais preventivo do que corretivo, né? Fazendo e acho que é o papel da coordenação também, né? O papel da coordenação e da gestão, né? A gente conseguir realmente, cara, eu vou ir para uma reunião com uma diretoria ou com o cliente final, eu tenho que compilar esses dados, né? E eu tenho que trazer um storytelling, alguma coisa de como apresentar isso daqui. É o que você falou, cara, o tanto de informação que passa pela gente, não adianta eu abrir lá e começar... Eu já tomei muita bronca já em reunião. Cara, o que eu vou fazer com tudo isso? Você entende, mas a gente aqui não entende. A gente precisa disso compilado, né? E o objetivo, qual que era o objetivo, né? Quais são as informações que realmente são necessárias ou estratégicas, né? Qual que é o ponto crítico? Precisa de algum plano de ação? Então, né, hoje a gente tem ferramentas, né? Dashboards aí, enfim, né? Diversas ferramentas que a gente consegue linkar com todas essas informações do modelo, né? Então, acho que também é uma visão que a coordenação tem que ter, né? Como que eu passo essas informações para diretorias, gestões. Como que eu vou disseminar uma coisa que está muito complexa, que está na minha cabeça, né? Como que eu vou contar a história e prender a atenção de quem precisa estar ali presente no momento, né? E aí você me ajudou demais. Acho que chama escada esse termo. Você fez uma escadinha para que eu pudesse fazer a próxima pergunta para o Marcos, que exatamente assim, a essência do BIM é o I, é a informação. Exato. E a gente tem ali, eu diria milhares, eu não vou dizer milhões, mas nós temos milhares de informações que precisam de alguma forma serem compiladas. E a forma de representar isso é através de dashboards. E a gente está tendo experiências, eu vou falar da mais recente, que o dashboard ele é construído, ele é maravilhoso, integrado com planejamento, integrado com planilhas de controle, com o próprio modelo, para que a gente possa apresentar isso ao cliente final. Só que você concorda que a visão do coordenador e do gestor de projeto é quem tem que nos ajudar a compilar e assim a transformar a narrativa de quais dados são realmente relevantes para que o cliente ou para que a equipe possa visualizar.
Como que está sendo essa experiência com a utilização de dashboards? Porque isso eu diria que chamado a atenção de grandes clientes e grandes futuros clientes que nós temos quando a gente apresenta, a gente trabalha com informação, a gente trabalha com muitos dados, a gente tem alguns dashes de prateleira, mas os nossos dashes não são nada se você não disser para nós aquilo que de fato para você é importante. O papel do cliente revisando esses dashes é fundamental para um coordenador poder atuar? É extremamente importante até para você começar a elaborar esse compilar de informações. Porque assim, eu vou ter muita informação na minha mão, né? Eu vou ter muito modelo, eu vou ter muita coisa acontecendo. Só que assim, o que o cliente precisa, né? Eu acho que é interessante pensar, ok, eu preciso entender como está a saúde de cada disciplina numa coordenação de interferências. Quando eu compilei isso, né, e a gente produz esse material, eu consigo entregar para o gestor daquele projeto, daquela área ou daquela disciplina, e falar assim, você tem um problema contratual, ou um problema de prazo, ou um problema de custo com essa peça. E aí ele consegue ter ações, ele tem munição para poder cobrar essa peça. Ele falou assim, não, você pode chegar numa reunião com essa empresa e exemplificar. Falar, cara, a gente está numa situação aqui de 100 mil interferências, 50 mil são suas, ela impacta no prazo, no custo. Então você começa a falar uma língua que pode parecer muito complexa numa discussão de design review, por exemplo, né? Você vai discutir soluções. Ali você não está discutindo solução mais, você está discutindo situações. Né? Eu tenho um problema formatado já. Preciso que a gente resolva esse problema, ele já está formatado, ele já está com o processo rodando. Então eu acho que é extremamente importante a gente entender o que o cliente final, a construtora, a produção, quem vai analisar essa ferramenta, esse dashboard, esse produto, o que ela precisa, né? Qual que é o seu uso para isso? Similar a um modelo, né? Para que eu vou usar esse modelo? Tá, é até aqui? É para isso que a gente vai utilizar? Beleza, vamos até aqui. E sempre validar, retroalimentar, né? E trazer como lição aprendida, mas o principal ponto é isso, né? Entender qual o uso final. Acho que isso é bacana, né? Porque é o que você falou, né? Ali a gente só tá representando dados, né? Exato. E aí é o que você colocou. Se a gente traz isso um pouco estruturado também, né? No início, e eu acho que isso é um item da gente trazer também dentro dos desenhos de fluxos, tudo, a gente começar a fomentar isso. Cara, você vai querer ver quais dados, né? O que você vai te ajudar? Dados, né? Porque depois que se passa um ano e a pessoa, putz, eu queria ver isso daqui. Cara, eu não consigo cruzar esses dados porque eu não coletei essa informação. Né? Então tem coisas que a gente não consegue. Essa informação não entrou. Exato, né? E aí às vezes fala assim, mas você não consegue pegar agora. Cara, mas que adianta eu pegar desse mês? Não vai refletir um ano que a gente tem aqui, né? Do projeto ou da obra, né? Então eu não vou conseguir fazer comparação nenhuma, né? Eu perdi realmente aí o que você quer. A gente pode vir daqui pra... Isso é o que acontece muito, né? Em vários projetos. Mas então agora eu quero controlar. Cara, então tá bom, a gente vai fazer disso daqui pra frente, porque pra trás a gente não tem esse controle tão efetivo, entendeu? Não tem essa questão mais temporal, de datas, histórico. Então talvez eu consiga te dar um geral do que foi nesse ano. E daqui a gente começa a controlar quinzenal, mensal, né? Então acho que é importante também essa percepção da gestão, de como que a gestão vai levar esse contrato. Porque às vezes, né, o cliente final também a gente tem, né? Uma reunião mensal com o cliente final. Cara, eu preciso saber a evolução da obra, tá? Mas em que sentido? Numa questão mais financeira, numa questão mais física, e a gente já ter esses dados, porque realmente é a gente que vai conseguir alimentar essa gestão, né, para passar ou para o cliente final, ou seja, para a construtora, né, e a gente conseguir alimentar esses dados para passar para eles nessas reuniões. Exatamente, ter critérios, né, estabelecidos para que você consiga estabelecer no início do seu projeto ali, né, para alimentar um BEP, para alimentar uma estrutura de projetos que vai ser concebida já da forma do que você precisa. Né, senão pode acontecer retrabalho. Não, vou ter que voltar em tudo que eu já produzi para inserir a informação X ou Y para eu gerar esse dado. Né, e acontece bastante. Né, então, eu acho que é um processo de construção ali, de amadurecimento de processos, para que a gente consiga refinar no futuro. Né, eu acho que o Brasil tem que caminhar de maneira geral para isso. Está entendendo o uso da tecnologia e da ferramenta, então você já começa pensando nele. Né, você não vai pensar nele durante o processo ou quando você foi cobrado, né, por um cliente final. E como é que você lida? Você falou sobre dados, informações, e como é que você lida quando você recebe, tem um BEP, tem uma normativa e você recebe um modelo que não está conforme. Você faz um processo de auditoria, roda uma verificação, e aí você submete isso como coordenador ao responsável pelo projeto para, a informação aqui não está, eu vou apertar um botão daqui a 2 meses e ela não vai a informação não vai sair. Você tem um papel de barrar, fazer uma auditoria e barrar e falar assim, fulano, responsabilidade é tua, corrige.
É assim que funciona a dinâmica? Eu acho que é muito necessário e não é tão comum a gente ter processos de auditoria inicial sobre um material que você recebe. Né? Geralmente, trazer um exemplo, né? Uma construtora recebe um projeto, né? E o projetista diz para ela assim, tô te entregando da forma que você pediu. Ela fala, ok, obrigado. Passa para um coordenador de projetos, tá aí, tudo que eu contratei está aqui. Será que tá? Será que teve alguém dentro desse processo, né, que contratou esse pacote de projetos, que conseguiu fazer essa validação? Então, acho que é sempre importante essas etapas iniciais. Tá, o critério é esse e esse que é necessário para a gente gerar esses dados ou para a gente coordenar toda essa ferramenta, todo esse projeto, né? Então, vamos fazer uma análise inicial, né? Vamos entender se todos esses critérios estão aqui, né? Vamos emitir um relatório sobre isso. A partir disso, o que entende-se, né? A gente devolve para a construtora, ó, até aqui você recebeu, até aqui está ok. Até aqui não está ok, até aqui você nem recebeu. E aí eu acho que entra uma situação de tomada de decisão da própria construtora. O que a gente faz com isso agora? Exato. A gente assume... Vamos seguir assim. A gente vivenciou isso recentemente. A gente assume levar o LODES de disciplina XYZ ou não. Submete para quem de direito e eu só começo a partir do momento que... A partir dali, exato. Perfeito. E deixar ela assim, isso pode impactar no prazo, tá? Isso pode impactar aqui na frente, né? Pode impactar nessa análise que é prioritária. Né? Sempre deixar ciente dos outros riscos que vão acontecer. Mas eu acho que se a gente não faz esse passo inicial, né, a gente começa a trabalhar um pouco no escuro. E as surpresas vão aparecendo no meio do caminho ali pra gente. Né? Acho que no dia a dia é o que a gente tá colocando bastante como controle de qualidade, né? Exato. Então a gente né? quantitativamente, beleza, né? E a qualidade é sempre difícil você mensurar ela, né? Poxa, como que eu vou medir a qualidade disso daqui? E a gente tem trazido muito nessa parte, pelo menos, né, na questão do BIM dos modelos, muito nessa parte mesmo das informações, dos LODs, enfim, né? Então a gente tem esses critérios e aí realmente, porque quando você olha um modelo, né, quantitativamente falando, cara, está tudo aqui, está tudo entregue, as 4 áreas estão aqui, beleza. Exato. Cara, só qual que é a qualidade desse modelo, né? Porque quando você começa a entrar no micro ali, aí você vai ver todas as informações, claro que você vai ter alguns critérios para analisar essa qualidade, mas você consegue fazer uma auditoria e realmente já foi tudo entregue, a qualidade passou, né? Eu tenho aqui um range aqui, né, para falar se a qualidade do modelo está boa, e seria um passo que é realmente isso, né? A gente tem que ter esse passo, né? Principalmente acho que nessa questão da construtora, de um projeto para construtora, ela ter uma validação dessa, né, cara? O modelo está isso, agora sim você pode pegar um modelo e realmente evoluir ele, né? Exato. Que é o que está ali dentro do escopo do seu contrato. É o que hoje eu acho que a gente ainda tem um caminho bem grande para percorrer, né? Porque a gente não tem nem muito definido qual que seria a qualidade do modelo, quais informações tem que ter, né? Então... de novo, esse trabalho de saber quais informações são relevantes ou não, tem uma participação do agente principal, que é o cliente, ou a construtora. O cliente que tem que estar envolvido, a construtora tem que estar envolvido, nós, as projetistas, esse ecossistema de tomada de decisão, não cabe só nós, consultoria, definir. Isso escala num nível muito maior. Né? E eu queria trazer aqui, a gente, por incrível que pareça, nós estamos caminhando para 1 hora. É isso mesmo? 1 hora passa muito rápido. Muito. Mas eu quero trazer um assunto que não está aqui, mas me deu aquele famoso estalo de episódio, que eu acho que é extremamente relevante o que eu vou comentar aqui com vocês. A gente vai poder trazer uma realidade que eu sempre tenho falado nos episódios, nenhum chat GPT vai te trazer. A gente tem talvez uma ação, vem o projeto conceitual, estudo de viabilidade, o básico, o executivo, os suprimentos, planejamento, a obra, e tem uma etapa que para muitos parece que é irrelevante. O as-built é ir lá, passar a treininha, passar a prancheta, jogar um scanner a laser, que inclusive o assunto captura da realidade scanner vai ser um dos temas que nós vamos ter aqui nessa terceira temporada, eu já estou dando spoiler. E a gente tem uma situação de captura da realidade em que... a gente tem uma situação de as-built em que a gente faz uma captura da realidade ou faz o levantamento tradicional e, pasmem, o BIM, por mais que as reuniões de compatibilização, os projetos tenham sido extremamente milimétricos, quem montou, não montou conforme projeto. E na hora do as-built, a gente entende que, claro que devido às responsabilidades sobre o projeto, mas o posicionamento dos equipamentos, de um eletroduto, de um equipamento, não seguiu 100% que estava projetado. Como é que a coordenação e o nosso cliente
principal, tem lidado com essa situação de ver uma realidade construída que nem sempre seguiu a regra do que está projetado, mesmo que tenha sido em BIM. E talvez por isso muitas interferências que tenham acontecido durante a fase de obra tenham acontecido porque a gente estava compatibilizado. É só um exemplo, tá? Zero clash. Exato. E aí na obra deu um monte de problema. Isso se explica muito, Marcos, que existe um ponto cego no processo BIM, que é um fator humano de construção, que a gente não tem como ter uma arma na cabeça de quem está construindo, dizendo é para seguir milimetricamente. Você vê isso como uma falha do sistema ou é uma perda natural do processo de construção e nenhum BIM na vida vai tirar essa perda? Como é que você enxerga essa questão de as-built? Para a gente chegar na questão de as-built, eu acho que a gente tem que falar da produção e do que da produção recebe como projeto, né, executivo. É muito difícil você falar, entreguei um projeto executivo sem todo o processo de projeto e compatibilização tem envolvido a execução. Né? Você sabe a dor daquela execução, você sabe como aquela produção vai ser feita, então por isso que eu acho, novamente, importante trazer o técnico para a gestão. Né? Tem que ser compartilhado esses conhecimentos, essas informações. Vamos pegar um exemplo de um grande projeto, né? Será que todas as eletrocalhas, todos os elementos, eles têm em prancha a altura, a elevação que isso precisa ser instalado? Né? Então eu acho assim, a produção de projeto ainda precisa melhorar muito no material, no produto entregue para uma produção. Sim. Porque eu acho que quem tem menos culpa na ponta, né, sobre uma alteração em campo é a produção. Sim. Ela está recebendo uma informação e ela precisa fazer aquilo acontecer. Já passou a fase de projeto, né? Ela precisa receber aquele material e materializar aquilo. Né? Então eu acho que tem muito a ver uma questão de planejamento. Né? O teu planejamento de projeto foi coerente até a emissão dessas pranchas para a produção? Você conseguiu compatibilizar realmente tudo daquela área geral antes de ser liberado para campo? Às vezes não, a gente sabe que é a Sim. realidade. O prazo está aí, o cliente está cobrando, a obra precisa acontecer, mas o projeto como produto também precisa acontecer. Sim. E aí eu acho que rola esse descolamento. E, naturalmente, acontecem alterações em campo. Exato. Né? O campo precisa produzir. Né? Então, quando a gente chega nessa fase de as-built e a gente começa a entender que aconteceu muita coisa diferente, você enxerga que é todo o ecossistema aqui, processos ali precisam ser refinados, né? E aí eu acho que começa a trazer alertas para um setor de projeto. Tá, o que eu vou refinar no meu projeto? O que eu vou refinar no meu planejamento de projeto? Ou será que isso aqui que foi alterado? Será que isso foi formalizado? Será que isso aqui está autorizado a ser alterado dessa forma? Então eu acho que se abre questionamentos no processo de as-built, né? Não vejo um processo de as-built somente para você atualizar plantas, Sim. documentos, e sim para você entender tudo o que aconteceu de diferente e entender os porquês. Tá, isso aqui é meu. Não, isso aqui é do meu terceiro, do meu projetista terceiro, isso aqui é da minha gestão de planejamento. Então eu acho que esse processo de as-built como construído te traz mais exemplos ali, né? Não só materiais de como a obra realmente ficou, mas do que você produziu no teu processo dentro como empresa, né? Como gestão ali dentro. Né? Eu acho que o que ele trouxe é realmente uma palavra que a gente realmente não usa e é o que ele colocou e que pra mim faz total sentido, o processo de as-built. E aí a gente sai de uma figura de o as-built é um entregável final, onde eu vou pegar uma marca e vou repassar. Não, existe um processo para o as-built. E eu acho que esse processo vai demorar um pouco pra gente evoluir ele em questão do BIM, né? culturalmente no campo, que é o que o Marcos falou. Uma montadora, você tá num pipe shop ali, ninguém tá utilizando o BIM ainda, entendeu? Então assim, pra gente juntar esses dois mundos ainda vai ser muito difícil. Uma questão de projeto, o que dá muito problema em campo, e às vezes fala, cara, o meu projeto tá aqui, tem zero clash, né? Vamos falar assim, nunca tem, mas tem zero clash. Mas, cara, no seu projeto tem toda a suportação do projeto? Quase nenhum tem toda a suportação do projeto. E se não tem toda a suportação, eu vou guiar para uma outra suportação, vou mudar a posição dessa eletrocalha e vou... Maravilhoso. Exatamente. Mas a pergunta que eu fiz, Paulo, ela foi estratégica. Porque o que eu perguntei pro Marcos foi exatamente se colocando a culpa como se a construtora não, mas as empreiteiras fossem as culpadas. Sim. E a resposta do Marcos consolida algo que eu já sei e eu que queria trazer compartilhado. O processo de as-built é um processo de lição aprendida para a etapa que gerou aquele documento. Exato. Sim. E não para quem está... A culpa, claro que pode ter falhas e falhas, mas é um processo mais enriquecedor do ponto de vista de projeto, de planejamento, de como que você estrutura, como que é a sua visão de construtibilidade sobre aquela área, sobre aquela disciplina, e muitas empresas deixam passar essa oportunidade de você coletar
a diferença entre o construído e o projetado, entender por que os desvios apareceram Sim. e não deixar isso acontecer no próximo. Exato. É tão enriquecedor o processo de as-built, usando o BIM, então, é fantástico. Exato. Porque a gente está falando de dados, a gente está falando de informação, Exato. a gente está falando de assertividade, ou seja, a gente tem como comparar e saber a causa que transformou, que mudou o projeto. Por que não mudou? Por que mudou a construção? Tem uma causa por causa disso. Exato, né? Foi um empreiteiro. Daí, né? Ok, empreiteiro, mas muitas das causas não são só do empreiteiro. Sim. Deixa de ser realmente o que a gente falou, né? Virou um processo, deixa de ser aquele desenho final pra gente montar o databook, né? De final de obra, né? Deixa de ser exatamente E a gente tava até discutindo, né, Marcos? E o Marcos trouxe bastante, e a gente tem se deparado bastante, né? Com essa questão de scope, vindo um escopo geral do cliente final, até a questão do LOD, né, Marcos? A gente tem discutido bastante. Até o mercado, a gente começou a enxergar diferente essa questão de LOD, não muito referenciado ao elemento, mas referenciado ao processo como um todo. É uma fase. Exato, é uma fase do projeto. Então, o LOD 300 ali é a questão do projeto. O LOD 400 é onde você vai fazer as parametrizações, talvez, né, evoluir para detalhe de fabricação, que a construtora, né, vai usar ali. E o LOD 500 é as build. Então, começou-se a tratar isso como, né, e aí a gente começa a confundir mais ainda. A gente já confunde os LODs, né, e a gente traz a mesma nomenclatura aqui, mas é o que a gente está enxergando muito, e o que a gente recebe muito como um escopo de licitação. Vai ter aqui o LOD 300 das projetistas, o LOD 400, depois o LOD 500 as builds, sabe? E aí você já confunde, cara, mas o LOD não era referente às famílias ali, a evolução das famílias. Então é um processo mesmo, né, que a gente tá começando a discutir. Que quando a gente fala, né, de LOD, de dimensões de BIM, assim, parece que a gente tá empilhando camadas, e quanto mais camadas eu tenho, é melhor. Eu quero 500, quero o LOD 500. Eu quero isso aqui não é uma versão de carro, que eu Exato. quero me dá a impressão EX. que a gente tá empilhando coisas. Né? E não entendendo que fase eu tô. Eu preciso ir até aqui? Não, Sim. se eu tô fazendo um projeto de conceito, para que eu vou entregar num LOD 400, sendo que um 200 para aquela fase pode me atender? Não, beleza, eu vou trabalhar até chegar no LOD 500. Eu preciso fazer um as-built fiel e eu preciso entregar o modelo as-builtado. Aí a gente vai precisar fazer toda a gestão da informação daquilo que foi concebido, construído, adquirido, né, como produto. Né? Então, eu acho que ainda é uma discussão muito longa, né? Essa questão de LOD, dimensões de trabalho, que eu acho que tudo isso reflete o as-built, né? O produto final. E tem que entender que é um processo de evolução, né? O LOD ele vai se aplicar para determinado momento, né? Então, eu quero aqui LOD 500. Cara, não existe a fase, né? A gente ainda não tá numa fase de LOD 500. Exato. E isso é uma evolução. Ninguém vai partir já para o LOD 500. Ele vai indo sendo evoluído, né? Só que quando a gente faz isso com referência de um elemento, a gente até consegue, cara, eu já quero que você faça um LOD 500. Só que quando você começa a pensar nos LODs numa questão de processo, cara, você quer que comece pelo as-built? Como? Como que eu vou começar pelo as-built, entendeu? E aí começa a mudar a sua percepção, entendeu? Exatamente. Eu acho que essa explicação que saiu agora desse bate-papo, eu acho que a gente precisa usar, inclusive, como corte para o corte interno. Não sei se isso vai ser um corte, mas um corte para que a gente possa falar para os clientes, olha, a gente não tem o BIM como um versionamento de carro. Você tem um BIM de entrada, você tem o BIM premium. Não existe isso. Tem o BIM que realmente vai ser efetivo para você. E para o seu momento de Para o seu momento. Sim. A maneira como você dirige, a pista que você vai dirigir, cada modelo de carro do BIM vai ter um propósito. E você não precisa pegar o premium sempre. Sim. O premium, e você não vai começar pelo topo. Pelo não topo, precisa. E aí é cultura também, né? Aí Exato. você tem toda uma cadeia de fornecedores. Você fala, cara, você vai comprar esse carro, você não tem nenhum piloto pra ele. Exato. Ninguém consegue dirigir esse seu carro. Pra que adianta, né? Então é um processo todo a ser construído. Por isso que eu vejo principalmente a questão do as-built, uma evolução muito grande ainda da gente conseguir, vamos dizer, linkar esses dois mundos ainda, né? Acho que a gente ainda tem um trabalho muito grande pela frente. Marcos, a gente está chegando ao nosso final do episódio, mas eu tenho uma pergunta que eu acho que é uma pergunta natural de fechamento, que eu queria... Hoje você está como coordenador, tem aí uma passagem que foi, acho que de uma forma resumida, foi contextualizada no nosso episódio, mas hoje você está como coordenador, mas como que você se projeta daqui a 5 anos? Onde você imagina que o Marcos vai estar? Em termos de carreira, você tem intenção de sair do Brasil... De expandir seu conhecimento técnico com alguma especialidade que hoje você não tenha. Conta um pouquinho pra gente. Sim. Eu tenho enxergado o meu trabalho e o futuro do meu trabalho muito nessa questão de gestão de informações, de dados, e não materializando
modelos, né? Eu acho que o mercado já está muito maduro em alguns sentidos com relação a isso, mas eu acho que a gente tem uma carência com relação a isso. Tá, eu tenho informações, o que eu vou fazer com essas informações, como eu vou distribuir essas informações. E aí eu enxergo que a parte de inteligência artificial já é uma realidade e uma necessidade para quem trabalha com isso. Eu me vejo um pouco mais voltado para essa área, para a área de gestão de projetos, né? Conseguir intercalar isso um pouco com ferramentas e metodologias BIM aplicadas a necessidades, né, de projetos, de clientes, de produtos, né? Eu consigo enxergar dessa forma. Me traz muita curiosidade e talvez eu permeie um pouco sobre isso daqui a uns anos, como a indústria consegue ter projetos tão bem refinados, por exemplo, de um carro, sabe? Exato. O que a gente pode trazer dessa visão industrial, por mais que ela seja um ambiente controlado, diferente, né, de uma produção civil, o que a gente pode trazer disso? E tem benefícios, né? Quando a gente está no setor de porta de carro, eu sei quantos parafusos vão na porta. Quando eu estou dentro de uma obra, eu não sei, às vezes, quantos pregos eu vou utilizar para montar uma forma. Então, eu enxergo muito dessa forma e eu acho que é um caminho, uma oportunidade, né, que eu quero trilhar. Eu me imagino, né, também mais voltado com projetos fora do país, não que o Brasil não esteja caminhando para isso, mas eu acho que a gente tem bons casos de sucesso fora para a gente trazer, né? Eu penso muito assim, a gente não precisa inventar a roda. Exato. Ela já foi usada, ela já foi testada, ela já foi aprimorada. É a gente saber onde pesquisar, como pesquisar, fazer as perguntas certas para aquela roda para a gente conseguir utilizar isso, né? Então, eu sou muito adepto dessa questão de buscar referências, buscar soluções, que eu acho que compilando isso você consegue criar, né, ou elencar soluções para um determinado problema. Né? Então, ou aperfeiçoar, aperfeiçoar, vir do zero, né? Cara, não vamos começar do zero. Alguém já fez isso daqui, Exato, né? A gente fala que é muito difícil alguém criar uma coisa nova, né? Não, Não, existe mais invenções. Alguém já fez um plugin, alguém já fez uma API. Exato. Tem alguma coisa, tem alguma solução para isso. E tem algum Marcos que gosta do problema e que foi lá e solucionou. Sim, que buscou, falou, cara, buscou alguma coisa. Cara, onde gosta você achou de caçar isso? Rolo, né? Gosta de caçar rolo. E a gente sempre vê histórias assim, né? Quando você pensa, cara, onde você achou isso? Cara, tinha um cara ali, às vezes você vê uma coisa nada a ver, você fala, nossa, e aí eu aperfeiçoei, claro, às vezes escalei isso, né? O cara fazia isso daqui, né? Individualmente, a gente achou uma forma de escalar isso daqui. Não tirando, uma invenção. não tô tirando o mérito de quem desenvolve, né? Sim. Eu acho que são papéis essenciais ali, mas eu acho que o meu papel hoje é buscar a solução, né? Buscar várias soluções para conseguir compor uma solução. Então, sim, eu enxergo o meu trabalho futuro, né, bem pautado nessas questões. Volta na sua essência lá do começo. Exato. Colocaram lá você para dar soluções, entendeu? Você vai trazendo isso, né? Ele não perdeu a essência, na verdade, ele foi evoluindo com o passar do tempo. Bom, Marcos, Paulo, chegamos ao fim de mais um episódio. Eu não sei se para vocês foi enriquecedor, mas particularmente para nós, assuntos que aqui foram falados, que nas nossas reuniões anteriores nem sempre a gente conseguiu falar com essa profundidade, com a nossa visão e o nosso propósito de levar conhecimento para pessoas e profissionais de mercado que buscam não só a transformação digital, mas a transformação cultural. Exato. Eu tenho batido muito nessa tecla. Mudar softwares é interessante, mas mudar a cultura mudam os softwares. Então, exatamente, a gente precisa... E é um trabalho de formiguinha. Isso vai levar muito tempo, mas a gente está fazendo o nosso papel. Então, Marcos, quero agradecer a sua participação. Foi enriquecedora. Paulo, muito bom. Obrigado por me acompanhar mais nesse episódio. E obrigado a vocês que estiveram conosco assistindo. E se fez sentido para você tudo que foi dito, compartilha com aquele teu amigo que está na faculdade, compartilha com o teu colega de trabalho, leva um pouco do conhecimento através do nosso episódio para uma pessoa que com certeza vai precisar disso. E agradeço a você que tem nos acompanhado e que tem participado, inclusive, com sugestões de pauta nas nossas redes sociais. Eu acho que esse comentário adicional é importante porque a gente tem tido bastante interação de pessoas pedindo fala sobre esse tema, fala sobre esse outro tema, e a gente realmente está tentando seguir o que vocês estão nos recomendando, tá bom? Então, vejo vocês no próximo episódio. Muito obrigado.